Bom, olá, meus amigos. Então, nós vamos dar continuidade à parte do esqueleto da coluna vertebral. Hoje eu vou fazer um compilado de 3 vértebras. A primeira vértebra, que é uma vértebra típica, uma vértebra cervical típica, uma vértebra torácica típica e uma vértebra lombar típica. Então, nós vamos fazer um compilado das 3, até que a gente mostre algumas diferenças anatômicas entre cada uma dessas vértebras. Vamos começar, lógico, pela vértebra cervical, que são as vértebras mais altas, né? Nós temos 7 vértebras cervicais, sendo a primeira e a segunda, eu já falei no vídeo, que é o Atlas e o Axis. Depois nós temos C3, C4, C5, C6 e C7. Bom, essa daqui é uma vértebra cervical típica e ela tem algumas características que são importantes. E conforme essas vértebras vão mudando de curvato de coluna, elas vão se tornando semelhantes à outra que vem. Então, por exemplo, C7 e T1 tem bastante semelhança em relação aos seus aspectos. Aqui uma vértebra cervical que ela tem algumas características que a gente precisa identificar. Primeiro, basicamente, toda vértebra cervical tem um corpo, né? Toda vértebra não. Essa vértebra cervical de C2 até C7, elas vão ter um corpo, que está aqui, ó, é um corpo importante, um corpo relevante para a vértebra. E observem aqui, ó, que acima do corpo existem 2 elevações, ó. Essas elevações são chamadas de processos uncinados. Os processos uncinados de uma vértebra inferior com uma vértebra superior formam uma articulação, uma pequena articulação de junção. Então aqui eu tenho o processo uncinado, ó, bem visível, o corpo da vértebra como um todo, né? O corpo sempre anterior. Lateralmente, essa vértebra a gente vai encontrar, deixa eu colocar lá que é assim, ó, pronto, ó, lateralmente a gente encontra o seu processo transverso. Observe que nessa vértebra ela tem uma característica, é um processo transverso bifurcado, olha, ela tem uma bifurcação e, lógico, como em qualquer outra vértebra cervical, um forame no processo transverso, né? Isso é característico das vértebras cervicais. Quando nós avançamos a essa vértebra, nós observamos uma lâmina bem descrita, que já está na parte posterior da vértebra, e um processo espinhoso, olha, ele é bifurcado, ó. Observem que ele é bifurcado, ele tem a bifurcação característica das vértebras cervicais. Conforme essas vértebras elas vão se tornando inferiores, as facetas articulares vão mudando de direção. Na realidade, quanto mais alta elas vão ficando planas e depois elas vão se inclinando conforme vão chegando nas vértebras torácicas. Isso é muito importante para os próprios movimentos cervicais, né? De maior amplitude e de menor amplitude. Então aqui, ó, nós temos a faceta articular superior. Olha, observe que ela já é um pouco mais inclinada. E embaixo aqui, lógico, a faceta articular inferior da vértebra cervical. Então, basicamente, essas são as características de uma vértebra cervical típica, o seu corpo, o seu processo uncinado, o processo transverso bifurcado, olha lá, um forame no processo transverso. Não posso esquecer de falar aqui, ó, a junção do corpo com a parte posterior, que é o pedículo. Nossa, não posso deixar de falar aqui, ó, pedículo tá aqui, ó, essa junção entre o corpo e a parte posterior da vértebra, o pedículo, a lâmina, né? Vamos observar aqui a lâmina na vértebra, o processo espinhoso bifurcado, olha, uma faceta articular superior e uma faceta articular inferior. Bom, quando nós chegamos na torácica, a torácica a gente vai observar, ela já é um pouquinho diferente em relação à orientação de algumas estruturas, né? O corpo é um corpo já bem mais volumoso, olha, né? Um corpo já bem volumoso, e tem um detalhe no corpo que a gente precisa mais ou menos observar. No corpo, na sua parte superior e na sua parte inferior, nós temos a junção da cabeça da costela.
Então, a cabeça da costela, ela se articula aqui, por isso que a gente chama isso aqui de fóvea da cabeça da costela, ó. Tanto uma superior quanto outra inferior, ó, elas estão aqui. Essa é uma impressão anatômica característica das vértebras torácicas. A cabeça da costela, ela se articula aqui nessa região do corpo dessa vértebra, né? Avançando nela, um pedículo bem já definido, olha lá, temos um pedículo bem definido dessa vértebra, certo? Deixa eu mostrar ele aqui, ó, eles aqui, ó, o pedículo, e olha lá, faceta articular, um processo transverso também fácil de ser identificado, aqui, ó. Um outro detalhe no processo transverso é que a gente vai observar no processo transverso, eu tenho aqui, ó, uma ligeira faceta articular, só que aqui é uma pequena fóvea, porém essa fóvea, ela se articula com o tubérculo da costela, por isso que é a fóvea para o tubérculo da costela. Meu dedo vai fazer o movimento, ó, a cabeça da costela está aqui e o tubérculo da costela está aqui, ó. Então existe uma articulação da cabeça com o corpo e do tubérculo com o processo transverso. Por isso que existe uma fóvea presente no processo transverso da vértebra torácica. Uma grande lâmina, olha, uma lâmina já bem proeminente, né? E um processo espinhoso já bem definido, pontiagudo. A gente coloca a mão aqui atrás, a gente consegue observar bem o processo espinhoso da vértebra torácica. Uma outra característica, observem que as facetas articulares já vão ficando mais verticalizadas, né? Isso é um ponto diferente. Imagine que a cervical ela é mais horizontalizada, ela vai mudando de orientação, ó. Aqui eu tenho uma faceta articular superior e aqui embaixo uma faceta articular inferior. Lembrando que, se eu ficar repetindo para todas as vértebras, todas elas apresentam um forame, um canal vertebral, né? Esse é um ponto importante para a gente mais ou menos identificar. Essa é uma vértebra torácica característica, ó, corpo, fóvea da cabeça da costela. Aqui eu tenho o grande pedículo, ó, o grande pedículo, processo transverso, e na ponta do processo transverso a fóvea do tubérculo da costela, né? Essa fóvea é sempre voltada anteriormente, que a vértebra está aqui, ó, fóvea do tubérculo da costela, a lâmina, o processo espinhoso, faceta articular superior e faceta articular inferior, ó. Então, uma vértebra bem tranquila de ser estudada também. E vamos para, já aumentei ela, tá aí, ó. Essa é a maior de todas, né? A vértebra lombar, uma vértebra bem robusta, olha o tamanho do corpo. É lógico que conforme a coluna vai diminuindo de cervical para torácica, de torácica maior, a sobrecarga de peso sobre a vértebra aumenta. Então é natural que elas tenham um peso, um tamanho de corpo um pouco maior do que o normal. Então essa é uma vértebra com seu lombar, com seu corpo muito bem definido, né? Muito bem definido. O seu pedículo, aí ele é lá, ó, também muito bem definido, né? Um grande pedículo, ó, aqui. Os dois processos transversos, fáceis de serem avaliados. Uma lâmina, olha o tamanho da lâmina dessa vértebra, uma lâmina bem robusta e um grande processo espinhoso, né? Tá aqui do lado, processo espinhoso também bem volumoso, é fácil de identificar. As facetas articulares já modificam um pouco, ó. Elas, na realidade, elas não são tão anteriores, elas quase que se medializam. Então, aqui eu tenho, ó, uma faceta articular superior e uma faceta articular inferior. Percebam que elas mudam de posicionamento, e essa mudança de posicionamento é sempre muito importante, porque elas estão diretamente relacionadas ao movimento vertebral, né? Uns para mais, outros para menos. Então é importante que o aluno ele tenha essa noção da orientação da faceta, porque para alguns cursos, como curso de fisioterapia, a própria terapia ocupacional, medicina, eles muitas das vezes trabalham essa parte de educação física, né? Eles não trabalham com essa questão de movimento e orientação da faceta articular. Então é sempre importante a gente frisar que as orientações das facetas da vértebra cervical, torácica e lombar, elas são diferenciadas. Então é uma vértebra bem tranquila, cai muito em prova prática de anatomia.
Muito obrigado. E a gente termina a próxima aula falando do sacro, né? Um grande osso, também importante, com alguns acidentes anatômicos relevantes. Um grande abraço e muito obrigado.